Olá pessoal, tudo certo? Tranquilo? 31 de outubro de 2022. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito pela terceira vez presidente da República. Estou fazendo esse vídeo, até peço desculpas por deixar o canal aí há tanto tempo sem vídeo, mas estou fazendo esse vídeo para dar minha opinião sobre como chegamos até aqui e quem é o maior culpado pela derrota do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois bem, a princípio Lula assumirá a presidência ano que vem, se não houver nenhuma mudança drástica, né, apesar de já estarmos vendo diversas manifestações, bloqueios de estradas, saques. Porém, com a chancela do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Congresso Nacional, com todas as formalidades institucionais, reconhecimento das potências estrangeiras, Estados Unidos, China, Europa, creio que a posse do presidente Lula está tranquilamente assegurada. Mas como chegamos até aqui? Acho que esse é o primeiro ponto. Creio que essa análise é fundamental. Precisamos voltar até 2010. Em 2010, houve o primeiro erro do Lula, a primeira decisão atrapalhada dele que nos trouxe até este momento de tensão que nós não precisávamos estar. Em 2010, o Lula ele recebeu uma proposta de parlamentares do Congresso, se eu não me engano, do próprio PT, e que eles ofereciam ao Lula uma emenda à Constituição para que ele pudesse concorrer a um terceiro mandato. Porém, o Lula, e esse é o mérito dele, eu parabenizo o Lula por essa decisão, ele decidiu não fazer isso, não concorreu ao terceiro mandato, não alterou a Constituição nesse sentido. Então chegou o momento de escolher um candidato para sucedê-lo à presidência da República. Naquela época, em 2010, o Lula estava com 80% de aprovação, acho que até mais, viu? 85, alguma coisa assim. E ele poderia ter escolhido um quadro técnico, um quadro político, uma pessoa politicamente hábil para sucedê-lo. E esse foi o primeiro erro do Lula. Ele poderia ter escolhido, por exemplo, Tarso Genro, advogado, político, um homem extremamente capaz, sagaz, um verdadeiro animal político, como ele mesmo é um animal político. Poderia ter escolhido, por exemplo, Antônio Palocci, né, naquela época ministro da Fazenda, com um ótimo trânsito com o empresariado, com os bancos, enfim. E naquela época também ainda não existia Lava Jato, não havia qualquer impedimento ao Antônio Palocci para que ele pudesse concorrer, caso o Lula optasse por ele. Mas o Lula preferiu escolher a Dilma. Na época, a Dilma era praticamente uma completa desconhecida, né? Ela era ministra da Casa Civil, mas o Lula decidiu construir a imagem dela de gerente, de mulher capaz de governar, né? Sendo que ela é uma pessoa qualificada, tem mestrado, doutorado, enfim, em economia. Como quadro técnico, acredito, como uma burocrata, né? Acredito que ela não teria nenhum problema em continuar no governo, mas ela não é política. Uma pessoa política, ela tem que ter uma sagacidade, ela tem que ter carisma, ela tem que ter uma inteligência emocional e estratégica que a Dilma não tinha. E o Lula sabia disso, porque o Lula né? Mas por que ele escolheu a Dilma? Porque ele imaginava que ela seria um fantoche em suas mãos, que ele governaria dos bastidores, como, por exemplo, o Putin fez com o Medvedev, né? E, enfim, com 80% de popularidade, escolheu a Dilma, ela ganhou a eleição, tudo certo. Mas é aquela coisa, né? Rei morto, rei posto. Ou seja, tão logo o Lula saiu, a Dilma assumiu e ela passou a tomar suas próprias decisões. Decisões totalmente infelizes, né? Nós sabemos, intervenção na economia, subsídios totalmente irreais, né? Desconectados com a realidade, a intervenção no setor elétrico, todos nós sabemos as decisões da Dilma que acabaram plantando a semente da crise econômica que o Brasil passou a testemunhar mais para frente. Aí vem o segundo erro
do presidente Lula, que eu acredito que foi também um erro infeliz, em 2014. Em 2014 nós já tínhamos os primeiros passos da Lava Jato, nós já tínhamos os primeiros sinais de crise econômica, nós tivemos as manifestações de 2013, manifestações gigantescas, o povo foi na rua exigindo melhoria no serviço público, exigindo a transparência, e essas manifestações foram muito boas, muito importantes no sentido de movimentar o aparelho político, né? Havia na época, eu me lembro muito bem, você talvez se testemunhou essas manifestações, se lembra que havia uma proposta de intervenção do Ministério Público que praticamente tiraria toda a autonomia do Ministério Público. Essa proposta foi derrubada, né? Houve, através das manifestações, o surgimento da lei da transparência, o surgimento da lei da delação premiada, enfim, diversas leis que passaram a existir em decorrência da manifestação do povo. Então, em 2014, o Lula ainda estava inocente, ele era uma pessoa livre, poderia concorrer, mas ele preferiu deixar a Dilma se reeleger. Essa, na minha opinião, foi uma decisão infeliz, porque ela já havia demonstrado ser inapta politicamente, ela não tinha condições, nem carisma, nem estratégia, nem inteligência emocional para governar politicamente o país. E o Lula poderia ter retornado, certamente teria sido reeleito, com mais folga do que ela. Todos nós lembramos que o Aécio Neves ficou a 2-3% de diferença, tanto que ele contestou a eleição e começou aí o nosso flagelo de contestação de eleições, né, que nós estamos vendo hoje. E, enfim, Lula não tomou essa decisão, uma decisão infeliz. E logo após, nós vimos, a Dilma foi reeleita, e com a total crise econômica que aconteceu logo após a sua eleição, e pela sua inaptidão política, ela sofreu impeachment. Se fosse o Antônio Palocci, o Tarcísio Genro, o próprio Lula, jamais teria havido impeachment, porque eles são pessoas politicamente hábeis e teriam conseguido negociar um acordo, teriam conseguido chegar a um consenso com o Congresso para evitar o impeachment, né? Enfim, aí chegamos em 2018 e ao terceiro erro do Lula, que na minha opinião é mais grave do que os outros dois erros anteriores que eu mencionei. E qual foi esse erro? Pois bem, em 2018 todos nós sabíamos que o PT não ganharia a eleição. Era impossível, não havia como. Por quê? Em 2016 ficou muito claro a onda do antipetismo. O PT foi varrido das prefeituras do Brasil todo. Inclusive, muitos diziam que era o fim do partido, que ele nunca mais chegaria à posição de poder, né? Pois bem, em 2018 era evidente que o PT não ganharia a eleição. Mas o PT, quando eu falo PT, eu digo o Lula, tomou uma decisão muito errada, na minha opinião. O Lula já estava preso nessa época, não pôde concorrer. Ele queria concorrer, tentou ser ministro, mas os processos contra ele já estavam avançados e ele acabou sendo preso. Então, pois bem, o Lula teve um convite do Ciro Gomes para nomear o vice da chapa do Ciro Gomes. E aí vem o erro. Por quê? Porque o PT, e quando eu falo PT eu falo Lula, eles têm um projeto de poder e não um projeto de Estado. Num projeto de Estado, o PT deveria ter aceito o convite do Ciro para ser vice na chapa. Porque as pesquisas, e vocês podem pesquisar isso, as pesquisas mostraram que o único capaz de ganhar do Jair Bolsonaro no segundo turno era o Ciro Gomes. Mas o PT e o Lula, eles criaram uma forma de governo onde a única esquerda que há é a deles. É a única. Eu não posso ser de esquerda se eu não for do PT. Como assim? O Ciro tinha um projeto muito bom, um projeto de desenvolvimento, que poderia ter sido tranquilamente eleito. Bastava o PT dar o apoio à chancela, mas como o PT e o Lula não aceitam oposição dentro da esquerda,
a esquerda tem que se unir toda ao PT, e isso acabou gerando o que nós vimos. O Ciro ficou em terceiro, o PT foi para o segundo turno, porque também isso gera nas pessoas a ideia de que só o PT representa a esquerda. E, enfim, aí toda aquela onda antipetista foi para o Bolsonaro. Todas as pessoas mais moderadas que estavam indignadas com os escândalos de corrupção que aconteceram com a investigação da Lava Jato foram para o Bolsonaro. Foram jogadas no colo do Bolsonaro. Poderiam ter ido tranquilamente ao Ciro para evitar a eleição do Bolsonaro, que já dava sinais de que não seria um governo tranquilo, mas, enfim. Então o Bolsonaro foi eleito, esse fenômeno eleitoral, Bolsonaro, que concentrou em si toda a onda do antipetismo, acabou sendo eleito presidente em 2018. Então esses foram os 3 principais erros do Lula que nos trouxeram até aqui. E a resposta da pergunta do vídeo é: quem é o maior responsável pela derrota do Jair Bolsonaro? Essa pessoa se chama Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, ele criou uma estratégia fracassada, totalmente fracassada, para se reeleger. Ao nomear o Nunes Marques ao STF, e veladamente, inclusive há vídeos aí, se você procurar você vai ver, dizer que não se importava com a soltura do Lula, ele entregou ao Lula a chance de concorrer. Essa era uma estratégia do Bolsonaro, que ele achava que ele conseguiria repetir 2018, que entre a eleição do Lula e a sua reeleição, as pessoas, pelo antipetismo, votariam nele novamente. E bem, isso quase realmente deu certo, só que ele não contava com a pandemia, com a guerra na Ucrânia, e, além disso, a sua própria postura. Eu digo que o Bolsonaro, ele é o peixe que morreu pela boca, o peixe morre pela boca, e o Bolsonaro morreu pela boca. O Bolsonaro cometeu erros atrozes, infelizes, as suas falas na pandemia, né, as suas ironias, as suas piadas, o fato de ele não visitar um hospital em plena pandemia com 680 mil mortos, e também o seu descaramento ao criar o Auxílio Brasil de R$600, sem previsão no orçamento para o ano que vem. Ele achou que as pessoas não iriam perceber, principalmente os mais pobres, mas as pessoas não são idiotas. As pessoas sabem que não está previsto no orçamento. As pessoas pesquisam, as pessoas leem notícias. Hoje em dia, aqui no celular, meu amigo, você já tem acesso a essas informações. Então, o Bolsonaro perdeu a eleição não porque o Lula ganhou a eleição, porque o Bolsonaro não soube manejar o seu eleitorado. O Bolsonaro não soube se adaptar como um estrategista político, como um animal político. Ele não soube falar, ele não soube agir como um político, mas sim como aquele tio, né, o tiozão lá do churrasco da família. Ele se comportou assim por 4 anos. Só que assim como o tio do churrasco da família, nós também não queremos perto de nós uma pessoa assim, porque incomoda. Então o Bolsonaro afastou todas as pessoas moderadas, jogou elas no colo do Lula, que foi exatamente o que aconteceu em 2018, só que agora é o inverso. Então é isso, pessoal. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal, ative o sininho. Até mais, valeu!